Poxa, eu não removi ninguém não, viu? Apareceu aqui que Heloísa foi removida. Manda ela entrar de novo. Eu, hein? Maluquice. Hello, bem-vinda de novo. Aqui apareceu que você tinha sido removida daqui da sala de aula. Né? Você tá fazendo bobagem, a gente expulsa mesmo. Vamos lá, gente. Então vamos dar continuidade a esse assunto, né? E vamos trabalhar hoje com as cláusulas especiais de compra e venda, né? Então veja o seguinte: nós tínhamos no código antigo, salvo engano, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, eram 5 cláusulas especiais do contrato de compra e venda, né? Só que com o advento do Código de 2002, duas dessas cláusulas elas foram praticamente extintas do nosso ordenamento jurídico, né? E passou. O Bruno tá botando aí a matrícula dele para quê, rapaz? Vai fazer prova agora não, né? E acrescentou mais uma cláusula que a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco. Veja, eu vou falar primeiramente das cláusulas que nós temos ainda aplicabilidade aqui no nosso ordenamento jurídico, depois eu falo das outras duas, porque ela tem apenas um conteúdo meramente histórico e embasando algumas outras relações jurídicas que surgiram depois do Código de 2002. Tá? Então, veja, quando a gente fala aqui de cláusula especial de contrato de compra e venda, nós estamos falando de alguns preceitos que são adjetivos ao contrato, né? Ou seja, são acessórios ao contrato principal, é, dando um poder extra de disposição em relação às partes contratantes, tá certo? Por isso que os doutrinadores gostam de chamar isso de cláusulas adjetas ou cláusulas adjetivas, né? Porque elas não fazem parte de todo o contrato de compra e venda, mas por conta do princípio do consensualismo, as partes podem estabelecer algumas dessas cláusulas aqui, tá? A primeira cláusula especial que a gente tem é justamente a cláusula de retrovenda ou pacto de retrovenda. Veja, nós temos uma seguinte situação aqui com base, deixa eu pegar aqui o código, no artigo, acho que é 505, vou confirmar aqui, a Lei 10.406, artigo 505, artigo, exato, artigo 505, ó, aqui, das cláusulas especiais à compra e venda, da retrovenda, artigo 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se ao direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Né? 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa até e enquanto não for integralmente pago o comprador. 507. O direito de retrato, que é acessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Né? E o artigo 508 encerra dizendo o seguinte: se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras partes para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Então, veja, gente, o que é que nós temos aqui nessa situação daqui do contrato da cláusula de retrovenda? Eu tenho, vamos aqui, ele vende um imóvel. Veja que o pacto de retrovenda somente pode ser de imóvel, não existe possibilidade de haver retrovenda em móvel, somente em imóvel.
E no momento em que eu faço a venda, aqui é uma alienação mesmo, aqui houve uma venda do imóvel, tá certo? Então, A vendeu para B um imóvel, só que no contrato de compra e venda que A fez com B, ele chega e coloca lá a cláusula, né, de retrovenda. A cláusula de retrovenda, dizendo para B o seguinte: olha, eu posso exercer o direito de retrato, né? E eu quero comprar o imóvel novamente de vocês daqui a, no máximo, 3 anos. Veja, eu posso estipular o prazo máximo de 3 anos, mas eu posso estipular 1 ano, eu posso estipular 2 anos, eu posso estipular 1 ano e meio. Agora, eu não posso extrapolar esse limite dos 3 anos, tá certo? Que esse prazo, inclusive, é decadencial. Então, veja que eu posso, não colocando nenhuma cláusula temporária, vai valer esse prazo daqui de 3 anos. Isso significa dizer que, dentro desse prazo, ou daquele que foi estipulado no contrato, A pode exigir de B que ele lhe venda o imóvel, e B terá que vender. Entendeu? Ele não é pode vender. B terá que revender para A. Nos valores, e aqui, ó, como diz o código, restituindo o preço recebido e reembolsando as parcelas, as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, se A vende para B e B efetua para A título de dinheiro, sei lá, um valor de 100 mil reais, quando A exigir a recompra, ele vai devolver para B esses 100 mil reais acrescido dessas despesas que estão autorizadas no artigo 505 do Código Civil. Entenderam essa parte, gente? Ok. Agora veja o seguinte, que isso é o que às vezes é o que normalmente cai numa avaliação também. Durante esse período, vamos colocar aqui o prazo máximo dos 3 anos, tá? Que é o prazo decadencial máximo. Com 2 anos desta compra e venda daqui, B vende para C o imóvel, tá certo? B vende para C este imóvel daqui. A cláusula de retrovenda, ela vai ficar definida não só apenas no contrato, mas também vai ficar registrada na escritura, na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, tá certo? Então, no momento em que C compra de B este imóvel daqui, C já tem a ciência de que A pode exigir dele a recompra do imóvel. Então, veja, no momento aqui, vamos imaginar hipoteticamente aqui agora, que B tenha vendido para C por 120 mil reais. A não vai restituir 120 mil. A vai restituir os 100 mil, porque foi quanto ele desembolsou lá no início. Entendeu? Então, nessa situação aqui, então ele vai pagar para C e vai exigir de C a recompra do imóvel. Então, normalmente, quando se verifica essa cláusula de retrovenda, C deve, a princípio, chegar e discutir com B que ele deve pagar ou fazer a compra de acordo com o que foi vendido de A para ele, para que ele não venha a ter prejuízo. Imagine, você paga 120 mil e depois você só recebe 100. Entendeu? Então, você tem essa discussão aqui. Agora, A pode exigir de C. Aí vem, e se C não quiser vender? C não tem que querer vender. C terá que vender. Certo? Desde que seja dentro dos 3 anos. Mas 3 anos não é 3 anos desta segunda compra, não. 3 anos da primeira compra. Entenderam, gente, isso aí? Massa. Qual foi a parte que você não entendeu, Igor? A que você tem a obrigação de vender? Isso já está registrado no contrato. Entendeu? Agora, esse direito de retrato daqui, A somente vai fazer dentro dos 3 anos de quando ele vendeu a primeira vez para B.
Não é 3 anos dessa venda, não. É 3 anos dessa venda daqui. De A para B. Não é 3 anos de B para C, não. Deixa eu ver aqui a pergunta que surgiu aqui. Qual foi? Podem. Os herdeiros podem. Os herdeiros podem. Está aqui no artigo 507. O direito de retrato é cessível e transmissível a herdeiros e legatários e poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Então, está no artigo 507 a sua resposta, meu amigo. Agora, sempre naquele pensamento. Eu só posso exercer esse direito de retrato da data da alienação. Por exemplo, não vai ser da data da morte da pessoa. Entendeu? Se o camarada que vendeu, se A morre com 2 anos, faltando 1 ano, você não vai contar mais 3 anos para os herdeiros. Só fica faltando 1 ano ainda para que os herdeiros exijam o direito de retrato. Né? Essa retrovenda. Tá? Então, veja o que nós temos aqui quando a gente fala de retrovenda. Né? O pacto de retrovenda, o vendedor, esse camaradinha daqui A, ele se reserva ao direito de reaver em certo prazo, no máximo decadencial de 3 anos, né, imóvel que foi alienado. Então, veja que a gente tem esses requisitos aí referentes à compra e venda, à retrovenda. A retrovenda só pode ocorrer em bens imóveis, ela tem um prazo máximo decadencial de 3 anos, ela é transmissível, né, para herdeiros. O alienante, o primeiro alienante, o A, no caso, ele pode exercer esse direito contra terceiras pessoas que adquiriram o imóvel e ele paga o valor integral, né, do bem, acrescido das despesas e benfeitorias necessárias que foram feitas no imóvel, tá certo? Então, isso aí é um tipo de propriedade resolúvel que a gente estudou aqui também, né? De propriedade resolúvel, desculpa, vocês vão estudar propriedade resolúvel lá em reais no semestre que vem, né? Direito de propriedade. Então, é uma espécie de propriedade resolúvel, né? Que vocês vão aprender. Em relação a isso daqui, a retrovenda, na verdade, ela é só uma consequência do próprio exercício do direito de sequela que as pessoas têm em relação aos bens que ela adquire, ou que ela tem de propriedade. Veja, vocês vão aprender lá no semestre que vem que quando se fala de direito de propriedade, o proprietário pleno, o dominus da coisa, ele tem alguns poderes inerentes a essa coisa que lhe pertence. Ele tem o direito de usar, o direito de gozar, o direito de fruir, o direito de dispor, o direito de perseguir e o direito de reivindicar a coisa. Significa dizer que ninguém, em princípio, pode obstacular o exercício pleno desta propriedade e o proprietário tem o direito de procurar a pessoa ou o bem aonde quer que ele se encontre e nas mãos de quem indevidamente a detenha. Então, quando você fala aqui do direito de sequela, esse direito de sequela é o direito de perseguição que o proprietário tem. Então, ele, proprietário, no momento que ele estabelece o pacto de retrovenda, ele já está deixando claro que no prazo máximo de 3 anos, ele tem o direito de reaver o imóvel para si. Então, aquele que vendeu não pode chegar e se recusar a revender. Porque se ele se recusa, tudo bem, o camarada não vai entrar à força no imóvel. Ele vai depositar judicialmente o valor do reembolso daqui e vai requerer que o juiz imita ele na posse. Vocês vão aprender a ação de imissão na posse também no semestre que vem. Ok, gente? Entenderam essa parte de retrovenda? Maravilha. Agora, veja o que tem aqui no artigo 509 do Código Civil. Né? Artigo 509 até o artigo 512. Venda a contento e sujeita à prova.
É outra cláusula especial, que não tem nada a ver com retrovenda agora. Retrovenda a gente já viu, a gente agora começa a trabalhar com a cláusula de venda a contento, cláusula especial de venda a contento e sujeita à prova. A venda a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa comprada são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para que o faça em prazo improrrogável. Veja o que a gente tem aqui nessa situação. A venda a contento ou sujeita à prova é aquela cláusula que subordina a condição, o contrato ser perfeito, à condição de ficar desfeito o negócio se o bem não agradar ao comprador. É uma condição suspensiva, né, professor? Condição suspensiva. É a venda que se realiza sob a condição de se tornar perfeita e obrigatória se o comprador declarar que a coisa adquirida lhe satisfaz, né? Ou seja, o comprador precisa aceitar o bem que está sendo apreciado para a compra. Veja que a venda a contento e sujeita à prova, ela serve tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, né? Ou seja, qualquer que seja o objeto, é possível se estabelecer essa cláusula de eficácia, tá certo? Por exemplo, quando você faz uma compra e venda de uma roupa feita sob medida. Então, vamos imaginar aqui, eu procuro um alfaiate, né, para que ele faça um paletó para mim, que ele faça um terno para mim. Então, ele vai tirar as minhas medidas e vai fazer o terno. Só que eu só vou efetuar o pagamento efetivamente depois que eu experimento o terno. Porque veja o seguinte, gente, imagine que eu chego lá, com este corpinho que Deus me deu, o camarada chega, vai fazer um paletó para mim e ele me faz um paletó slim. Eu vou ficar uma picanha embalada a vácuo. Tá vendo que não vai dar certo um negócio desse? Entendeu? Então eu tenho que experimentar. Eu tenho que ver que a coisa ficou perfeita no meu corpo, né? Ainda que eu não tenha o corpo perfeito. Essa foi boa, a picanha. Mas é verdade. Porra, Michel, eu tô imaginando aqui, velho. É 3 mangas dentro de uma meia, meu amigo. Coloque 3 mangas dentro de uma meia que você vai ver como é que a gente fica. Tá certo? Então, essa cláusula a contento, né? Você tem esse exemplo que é o melhor que a gente dá, que a compra que você faz de uma roupa sob medida. Da mesma forma, você pode também estabelecer, e aí é trabalhado junto com o Código de Defesa do Consumidor, voltando aqui a coisa séria agora, você chega numa loja, tanto o homem quanto a mulher, o vestuário para sempre é sempre a melhor resposta que a gente tem, é o melhor exemplo que a gente tem. Você chega numa loja e você diz, poxa, eu gostei dessa camisa, gostei desse sapato, gostei dessa calça. Só pelo fato de você ter gostado, você não vai comprar. Porque você tem que experimentar para saber se aquilo dá em você. Michel, entendeu? Oi. Essa venda sujeita à prova, ela não estaria, assim, vamos supor, uma comparação assim com aquele procedimento de avaria, não, Michel? Não. Aquela dali é a questão do defeito oculto na coisa. Não, mas o defeito expresso, defeito mostrando o defeito, entendeu? Não entraria como uma venda à prova, não, de você fazer uma análise do produto para você poder concordar e comprar? Bem, se você verifica que o produto está defeituoso e você aceita da mesma forma, você não tem uma venda contente nem sujeita à prova. Entendeu? Entendi. Porque você conhece do defeito. Agora, veja, nos contratos pela internet, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor quando você tem aquela compra e venda à distância, né? Se lembra quando a gente, veja quando a gente comentou em relação a
essas compras feitas pela internet, no momento da formação do contrato, salvo engano, eu fiz esse comentário com vocês. Se eu não fiz, me perdoe, eu faço agora. O Código de Defesa do Consumidor, nos contratos pela internet, é considerado como o contrato formalizado à distância. É feito entre ausentes. Né? A gente viu isso, né, na formação dos contratos. Então, veja, o próprio Código de Defesa do Consumidor, protegendo o consumidor, o que é que ele diz? Se você adquire um produto pela internet, você tem um prazo de 7 dias para você decidir se você fica com a coisa ou não. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece esse prazo, porque se você não se manifesta dentro da compra, ou em relação à compra, dentro desse prazo de 7 dias, presume-se que você aceitou. Então, você não tem o que discutir depois. Entendeu? Agora, se você chega hoje, você compra Vamos imaginar o seguinte, você vai numa loja de sapato, você quer comprar um sapato social para você, você pega aquele da vitrine, né, experimenta, tá tudo bonitinho, né, o camarada chega, traz você bota no seu pé, tá tudo certinho, só que você não verificou, por exemplo, que aquele que a pessoa que você utilizou, você testou em um pé, depois você testou no outro, você caminhou, só que você não verificou que o solado estava descolando. Ali, veja que aquilo é um defeito oculto na coisa, não é venda a contento. Então, você tem a possibilidade de você chegar lá na loja, chegar e dizer, olha, aqui o solado está soltando. O camarada vai chegar e dizer, é mau uso? Não, o sapato está novo, a sola está aqui nova, nem gastou, não está nem suja. E aí eu estou mostrando para você que o sapato, que a sola está descolada. Aí é vício redibitório. Então, não é venda a contento, porque você já experimentou na loja o sapato. Você já chegou, se você pega a roupa, você experimentou, coube em você, você chega, vou levar, e quando você chega em casa olhando, vê que tem um desvio da costura, é um vício redibitório, não é contrato sujeito a prova ou a contento. Entenderam, gente, isso? Entendi. Maravilha. E no caso do recal, né, que chama, professor? Não, o recall dos veículos, aí é outra história. Aí é outra história porque em relação aos carros, a própria montadora, ela verifica que uma peça ou algumas peças estão defeituosas e elas exigem, aí elas solicitam que a pessoa leve o carro para poder fazer a troca gratuita daquelas peças. Entendeu? Então, o recall é uma troca gratuita de uma peça defeituosa. Veja que não são todos os carros, ele até coloca que é um lote de carros, entendeu? Então, que se verificou um defeito na fabricação. Então, ele já verificou o vício na coisa. Então, no momento que ele solicita, que ele chama o comprador para poder fazer a troca, não é vício redibitório, não é forma de você rescindir o contrato, nada disso. Tá? Agora, veja que quando você faz o test drive de um veículo, você diz, olha, eu estou contente com esse veículo. Isso não significa dizer que o carro que você comprar vai andar perfeito igual o carro do test drive. Aquilo é uma máquina. O carro que você comprou pode ter um defeito que o carro que você testou no test drive não tinha. Entendeu? Professor, bom dia. Bom dia. Eu, Elísia. Deixa eu te perguntar, suponhamos que a gente compre uma casa e aí a pessoa não expressa a respeito da isenção de um IPTU. Tá? Ela só fala que está isento. E aí eu compro a casa. E com 5 anos depois, aparece lá uma outra pessoa dizendo que eu preciso desocupar o imóvel por conta desse não pagamento do IPTU. Como é que eu procedo em relação a isso, a nível de contrato? Pague o IPTU. Mesmo já vindo com a ordem? Sim, você pode, em juízo, chegar e informar que você desconhecia dessa situação, que você pode parcelar o pagamento do IPTU, né, porque a obrigação é uma obrigação da coisa. Mas aí foi atingido o princípio da boa-fé, não foi não, nesse caso? Sim, mas aí você vai ter que provar, se você for entrar com ação indenizatória contra a pessoa que lhe vendeu, entendeu? Você veja que aí não tem nada a ver com a questão da matéria. Estou respondendo a sua dúvida, que é uma dúvida deve ser pessoal. Sim. Então, veja, o que ocorre é o seguinte, se você for ingressar com ação de indenização contra a pessoa que lhe vendeu, você vai ter que provar
que ela expressamente lhe disse que não tinha débito de IPTU. Até porque no momento que você compra um imóvel, você tem que verificar, aí você tem uma culpa em vigilando, porque você, no momento da aquisição de imóvel, você tem que verificar se existe algum problema relativo ao imóvel. Você pode fazer, antes de você fechar a compra e venda do imóvel, você tem a possibilidade de fazer uma busca para saber se naquela matrícula existe alguma pendência, tanto judicial quanto no próprio cartório de registro. Então você tem que tomar cuidado e sempre que for fazer qualquer compra de imóvel, verificar essas certidões. Entendeu, Felícia? Obrigado. Sim, sim. Beleza. Obrigado. Para fazer a transferência do imóvel, não pode fazer com débito de IPTU, não. Mas às vezes o débito não tenha sido lançado ainda. Aí você tem que verificar várias possibilidades. E até condomínio também, você tem que estar... Tem que estar aqui. quitado. Isso. Entendeu? Mas vamos lá. Então, nós temos a terceira cláusula especial aqui. A terceira cláusula especial, que é a cláusula de preempção, né? Preempção. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. Porque nós temos um outro termo jurídico que é muito parecido. Né? O que a gente está falando aqui agora é a preempção, né? Preempção ou direito de preferência. Veja o que diz aqui os artigos do Código Civil. Tenho aqui do artigo 515, 513 a 520. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que ele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não pode exceder a 180 dias se a coisa for móvel, ou a 2 anos se o bem for imóvel. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que este vai vender a coisa. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou o ajustado. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se algumas das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que ela lhe oferecerem. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má-fé. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não foi utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. O direito de preferência não se pode ceder e nem se passa aos herdeiros. Então, vamos lá. O que é isso? O direito de preferência que nós temos. Então, veja que, às vezes, as pessoas tendem a confundir a preempção com a retrovenda. Né? Na preempção, o que é que eu tenho? Eu vendo um bem para vocês e digo o seguinte, quando vocês quiserem vender, ou se vocês quiserem vender, ou dar a coisa em pagamento, vocês têm que me oferecer primeiro para que eu adquira ela novamente. Então, a obrigação é de oferecer a coisa em primeiro lugar para a pessoa que lhe vendeu. É o direito de preferência e não a obrigação de vender pelo contrato de retrovenda. Tá certo? Tanto assim que a preempção ela funciona tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Na retrovenda, apenas para imóveis.
Tá certo? Então, veja, depois que você me oferece, eu vendo para você, a gente tem essa cláusula de preferência, e você deseja vender, como eu disse, você tem que primeiramente ofertar para mim. Mas você tem que me ofertar nas mesmas condições que você ofertaria para uma terceira pessoa. Vamos imaginar aqui. Eu vendo a coisa para vocês, um imóvel aqui por 100 mil reais. Quando vocês quiserem vender, esse imóvel está valendo 150. Aí você vai dizer, Michel, eu estou vendendo o imóvel. Quanto é o preço? Ah, é 150. Olha, 150 mil eu não tenho condição de pagar. Beleza. Então, eu dizer, eu não quero exercer o meu direito de preferência. Você está livre para vender. Mas apenas para constar. Esse 150 seria pago como? 150 mil à vista. Beleza. Aí você chega e vende para uma outra pessoa. Só que eu descubro que vocês venderam para essa pessoa por 150 mil, só que dividido em duas parcelas de 75. Então eu posso depositar em juízo e pleitear a anulação daquela compra e venda que você fez com a pessoa, para poder eu exercer meu direito de preferência, porque nas condições, em duas parcelas de 75 mil, eu teria condição de pagar. Eu não teria condição de pagar 150 mil à vista, como vocês me ofereceram. Tá certo? Então, o direito de preferência, ele tem essas peculiaridades. Agora, se você chega e vira para mim e diz, Michel, estou vendendo o bem em tais e tais condições. Se o bem for móvel, eu tenho um prazo de 3 dias para poder dizer se eu aceito ou não. E se o bem for imóvel, eu tenho um prazo de 60 dias para poder estabelecer o direito de recompra, como diz o artigo 516. Aí, Michel, mas você falou lá de prazo de 2 anos, de 180 dias, né? O prazo para exercer direito de preferência não pode exceder a 180 dias se a coisa for móvel, ou a 2 anos se for um bem imóvel. E o que a gente está dizendo é que essa situação, daí, o direito de preferência, quando vocês forem vender, não pode exceder esses 180 dias, né? Significa dizer que vocês, se vocês venderem dentro desses prazos, né, de 180 dias se o bem for móvel e 2 anos se a coisa for imóvel, vocês têm que me dar essa preferência dentro desse prazo. Se vocês decidirem vender um imóvel 3 anos, 4 anos depois, o direito de preferência já não existe mais. É isso que a lei está dizendo. Entenderam, gente? Professor, por favor, me tire uma dúvida. Diga aí. No caso de contrato de aluguel, normalmente tem esse direito de preferência se o proprietário for vender o imóvel? Tem, porque isso daí, Ivana, já está estabelecido na lei do inquilinato. Okay. Essa obrigação, se você lembra que vocês estudaram no semestre passado, no direito das obrigações, isso é o que a gente chama de obrigação de eficácia real. Entendi. Viu? Okay. No caso do contrato de aluguel, já é estipulado por lei, pela lei do inquilinato. Beleza? Beleza. Entenderam, gente? Essa parte? Agora veja. Aí ocorre da mesma forma, né, professor? Como é? Falou isso. Aí ocorre da mesma forma. O inquilino tem a preferência, e se ele disser que não tem o valor, pode ser vendido. Mas se for vendido dessa forma que o senhor disse, de 2 parcelas, não for à vista, e ele tinha condição, ele pode fazer isso, né? Exatamente. Está aqui, estabelecendo aqui. 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou ajustado. Em condições iguais. O preço ajustado, o preço encontrado ou ajustado. Então, tem que ser oferecido nas mesmas condições. Tá certo? Ok. Aí veja a consequência aqui do 518. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ciência ao vendedor do preço e das vantagens que por ela lhe oferece. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má fé. Então, veja, eu teria até a possibilidade ou de impugnar a compra e venda, ou simplesmente
entrar com ação de perdas e danos, comprovando que o objeto não foi vendido nas mesmas condições, né? Ou se não foi me oferecido a preferência conforme consta no contrato de compra e venda original. Aí vem o que normalmente se cai em prova. É exatamente o que está disposto no artigo 519. Por isso que é bom, gente, a gente estar com o código na mão. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Ou seja, você tem um bem que é desapropriado por interesse público. Ah, eu tenho uma casa, só que a prefeitura ela vai me desapropriar porque ela quer passar uma nova rua, uma nova avenida no local onde fazer um alargamento de rua de uma avenida e minha casa estava no meio do caminho. Se me desapropriou e ele não fez a obra, eu tenho direito de preferência para recomprar, né? Para poder pagar o preço da coisa. Então, aí começa aquela discussão, porque na desapropriação, vocês vão aprender lá em direito administrativo, que quando se fala de desapropriação, o poder público ele paga uma justa indenização. Então, normalmente, olha que o Estado, que o poder público, ele não gosta de perder nada. Quando ele vai fazer a justa indenização, ele vai tomar por base o valor venal do imóvel. Mas, se você exercer esse direito de recompra, conforme diz o artigo 519 aqui, você vai pagar pelo valor atual do bem. Entendeu? Então, o poder público não quer perder em nada. É uma esculhambação, mas é praticamente isso que acontece. Tá certo? E a outra pergunta é, ô Michel, é possível existir preferência parcial ou prelação parcial? Veja, normalmente, quando você compra o objeto, você está analisando a indivisibilidade do bem. Né? Você compra um carro, você compra um imóvel, mas aí tem aquelas possibilidades de você chegar e dizer que você, vamos imaginar que você está numa sociedade com 10 pessoas, né? E desses 10 sócios que você tem, 2 desejam vender as cotas partes deles, né, da sociedade. Por obrigação legal, contratual inclusive, esses sócios eles têm que primeiro oferecer para os demais sócios para que eles comprem, exerçam o direito de preferência na compra das cotas da empresa. Então, veja, se eu estou adquirindo cotas de diversas pessoas, eu posso exercer a preferência apenas em relação a um. Eu não tenho a obrigação de comprar dos 2. Eu tenho o direito de comprar de um ou posso comprar dos 2. Tá certo? Entenderam isso, gente? A coisa, quando for expropriada para fins de necessidade, a pessoa automaticamente, Rayana, automaticamente, se ela for desapropriada e não tiver sido utilizada pelo poder público. Tá? E não for utilizada. Vamos ler aqui novamente para deixar claro para a galera. Se a coisa é expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Então, o poder público desapropria o particular com interesse público, e aquela desapropriação ela não surte a eficácia ou o desejo, né, ou não alcança o objetivo da desapropriação. Então, a pessoa tem o direito de reaver a coisa pelo direito de preferência. Entenderam? Agora veja. Nós temos aqui uma cláusulazinha que essa é nova e essa não existia no Código de 16, mas foi trazida agora pelo Código de 2002. Da venda com reserva de domínio, né? Da venda com reserva de domínio. Na venda de coisa móvel, né? De coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago. É o que ocorre
nas alienações fiduciárias, né? Quando você chega e compra um veículo, né, e você faz aquele financiamento junto ao banco, você está fazendo ali uma venda com reserva de domínio. Você é o proprietário, mas você não pode fazer transferência do bem porque aquele veículo vai ficar gravado, né? Ou seja, existe o gravame da reserva de domínio. Significa dizer que, se você não cumprir com as cláusulas, com o pagamento, o banco financeiro, que é o agente financiador, ele tem a possibilidade de exigir de você a entrega da coisa para fazer frente ao débito que você possui no contrato. Aqui o que é que diz o restante? A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Ou seja, você pode chegar, vamos imaginar que o juiz, em um outro processo, ele penhore o veículo que esteja gravado, alienado fiduciariamente ao banco, sei lá, Itaú. O banco Itaú, ele pode chegar e dizer para o juiz, opa, juiz, eu já tenho aqui o direito de preferência, né, nesse gravame. Veja que não é o direito de preferência que a gente estudou, não, né? Eu tenho aqui uma preferência em relação ao crédito, porque existe esse gravame já estabelecido no momento em que nós fizemos o contrato de compra e venda desse veículo e está devidamente registrado. Então, o juiz ele pode passar por cima dessa penhora e dizer, então, vou penhorar outro bem do devedor. Isso é possível que ocorra. Olha o que diz o 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o que mais lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o que mais de direito lhe for devido. O excedente deverá ser devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado tudo na forma da lei processual. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos de ação decorrentes do contrato a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Então, é a clássica compra e venda, alienação fiduciária e garantia que nós temos aqui. Tanto que, quando você efetua o pagamento da última parcela, o agente que financiou ou que era o detentor do direito da reserva de domínio, ele já emite para você um documento chamado carta de desalienação, né? Ou seja, ele retira o gravame para que você tenha agora a liberdade plena de alterar a propriedade dos bens que foram adquiridos. Tá certo? Isso ocorre também tanto para bens móveis, quando a gente chama de financiamento, né, como você tem em relação aos bens imóveis, que a gente chama de hipoteca, né, que vocês vão verificar isso no semestre que vem em direitos reais. Entenderam, gente, essa cláusulazinha? Beleza? Massa. Aí vem uma outra situação que é também estabelecida pelo Código Civil, que é a venda, um contrato de venda sobre documentos. Preste atenção nisso aqui. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato, ou no silêncio deles, pelos usos. Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade
ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes com as custas do comprador, salvo se ao ser concluído o contrato tivesse o vendedor ciência da perda ou da avaria da coisa. Estipulado o pagamento, por intermédio de estabelecimento bancário, caberá este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem a obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde. Neste caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Gente, veja o que nós temos aqui. Uma situação nova. Mas a gente se lembra quando a gente vem falando, vocês pegaram isso lá desde de parte geral, e também foi falado em obrigações. A figura da tradição, que nós falamos, inclusive, na aula passada aqui para vocês. A tradição, ela pode se dar de forma real, de forma simbólica ou de forma ficta. E no momento que a gente dá o exemplo da tradição ficta, nós falamos da figura de um documento que é uma ficção do direito. Então, veja. O contrato de promessa de compra e venda é um exemplo clássico da venda sobre documento. Veja que você está prometendo, ou o contrato de compra e venda, tem o compromisso irretratável de compra e venda, ou o contrato de compra e venda. Quando você compra um imóvel na planta, veja que você não tem um imóvel ainda, porque o prédio ainda vai ser levantado. Só que você já adquire a propriedade daquela unidade decorrente deste contrato, que é um documento. Então, você está fazendo uma venda em cima de um documento, né, de uma coisa que ainda vai vir a existir. Tá certo? Então, é isso que a gente fala aqui da venda sobre documento. E nós falamos isso quando nós... você pode chegar e dizer que existe uma certa paridade com aquele contrato aleatório, né, da expectativa da coisa vir a existir. Não, ali é outra história. Por quê? Ele guarda similitude? Guarda, porque você está falando de uma coisa que ainda vai vir a existir. Tá? Só que nesse caso aqui do contrato da venda sobre documento, você tem um documento que comprova a efetiva compra e venda. No outro, você vai esperar que a coisa surja, você efetua o pagamento e você espera que a coisa surja para poder você ter a garantia dos bens. Aqui não. Aqui você já tem uma certa certeza de que você vai ter o bem específico porque o prédio está sendo levantado. Você está sendo construído e você já é o proprietário da unidade condominial tal por conta do contrato de compra e venda ou da promessa de compra e venda que foi registrada no cartório de imóveis. Entenderam, gente, essa parte? Ok? Beleza. Agora veja que nós temos aqui duas cláusulas, a depender do livro que vocês estudem ainda, né? Creio eu que os doutrinadores atuais eles não estejam fazendo menção, mas é isso talvez como uma base histórica. A gente tinha duas cláusulas aqui, que eram cláusulas diferentes em relação à compra e venda, e que não existem mais no Código Civil de 2002, tá? Essas duas que eu vou falar não existem mais. Porque a gente tinha a figura da cláusula chamada pacto comissório. O que era o pacto comissório? O pacto comissório era uma compra e venda, era uma cláusula que era inserida no contrato, pelo qual os contratantes anuíam que a venda seria desfeita se o comprador deixasse de cumprir as obrigações no prazo estipulado. O que é que nós temos hoje? A gente não tem mais a figura do pacto comissório, porque esse pacto comissório ele foi substituído pela cláusula de reserva de domínio que a gente leu há poucos instantes aqui para vocês. Então, a figura do pacto comissório não existe mais. Quer dizer, Michel, reserva de domínio e pacto comissório são a mesma coisa? Não. Porque, veja, no pacto comissório era uma cláusula dentro do contrato de compra e venda, né, específica.
A venda com reserva de domínio, você tem essa cláusula, mas ela é uma cláusula de garantia para o vendedor. O outro não tinha uma garantia. Tanto que na venda com reserva de domínio, você utiliza o bem especificamente como garantia do cumprimento do contrato. No pacto comissório, não. No pacto comissório, eu desfazia o contrato. Eu desfazia o contrato, né? E só pagava as perdas e danos se tivesse comprovada a má-fé. Aqui não. Na venda com reserva de domínio, inclusive, se o bem for vendido por um preço maior do que é devido no contrato, eu ainda recebo o troco dessa alienação. Vamos imaginar que eu tenha feito uma compra e venda de um veículo e eu ainda esteja devendo para o banco o valor de 15 mil reais, que vamos imaginar que as minhas parcelas fossem de R$1.000. Eu fiz em 36 vezes, 36 parcelas de R$1.000, e paguei 11 parcelas, e paguei 21 parcelas desse contrato. Estou faltando 15, estou devendo 15 mil reais. Não pago. O banco chega, pega o veículo, leva o veículo a leilão. E o bem é vendido por 20 mil reais. O banco vai ficar com 20 mil? Não. Ele fica com 15, que é o valor do contrato, e os 5 ele me devolve, óbvio que abatendo as custas processuais. No pacto comissório, não. No pacto comissório, a gente desfazia o contrato. Você não me paga mais nada e você me devolve o bem e pronto, acabou. Ficam elas por elas. Então, não existe mais o pacto comissório, né? Nós temos hoje a reserva, a venda com reserva de domínio, que é um instituto mais novo, mais atualizado, e o pacto comissório não foi recepcionado pelo Código de 2002. Ok? E a outra cláusula, que era a última cláusula especial que a gente tinha, era o pacto de melhor comprador. Veja, o pacto de melhor comprador, ele infringe, inclusive, o direito do consumidor, né? Porque o pacto de melhor comprador era a estipulação que dispunha que a venda em relação a imóvel apenas, ela ficaria desfeita se, no prazo não superior a 1 ano, aparecesse outro comprador querendo pagar mais. Imagine, eu compro um apartamento que vale por 100 mil reais. Eu tinha que ficar esperando 1 ano para que nenhum espírito de porco aparecesse e dissesse que pagava 130. Porque se ele pagasse 130 mil reais e isso tivesse estabelecido no contrato, eu perdia o imóvel. Entendeu? Eu recebia os meus 100 mil reais de volta, óbvio, mas eu perdi o imóvel. Não é interessante para mim perder o imóvel. Entendeu? Então, esse pacto de melhor comprador também não foi recepcionado pelo Código de 2002. Então, não existe nem o pacto comissório e nem o pacto de melhor comprador. Entenderam, gente, isso? Beleza. Tá certo? Alguém ficou com dúvida de alguma coisa, de alguma dessas cláusulas? Beleza, Elísia. Então, gente, deixa eu cancelar aqui, porque a gente vai continuar, a gente vai dar continuidade depois a esses contratos especiais, a esses contratos em espécie, na verdade. A gente vai dar continuidade depois em outras aulas também, que a gente vai falar agora. Tem contrato de troca de permuta, né, o contrato de doação, contrato de locação, contrato de comodado, que são praticamente leitura do código. Tem algumas peculiaridades que a gente vai estar trabalhando individualmente com cada uma delas. Tá certo? Deixa eu terminar aqui essa gravação rapidinho.